Renovando atitude de Remédio. E hoje vamos para o capítulo 28. Capítulo 28 de Remédio, palavras e atitudes. Então, temos que iniciar dessa vez hoje pela fala, sim, sem dúvida alguma. Aqui está fazendo uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6, mas como eu sempre digo, não é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6, mas não é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Então vamos ler. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essa fala de Jesus está exatamente no final do Sermão do Monte. Evangelho segundo o Sermão do Monte está em Mateus e em Lucas, não está presente em Marcos e João. Em Lucas está presente do capítulo 6, ele está bem misturado, não é como em Mateus, que ele está bem condensado em um momento só. Em Lucas ele é espalhado. E então por isso que sempre que nós nos referimos ao Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, sempre vamos nos referir a Mateus. Então, o Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são 111 versículos, e essa passagem está exatamente quando Jesus está finalizando o seu sermão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí, logo após isso, antes mesmo de iniciarmos o nosso estudo, existe a primeira parábola de Jesus no Novo Testamento. Jesus nos deixou aproximadamente 40 parábolas, ou ditos parabólicos, ou sentenças parabólicas. Há muita controvérsia teológica em quantas são exatamente, mas no Sermão do Monte está a primeira parábola de Jesus de todo o Novo Testamento, exatamente a parábola do homem prudente. Então, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21. Pois nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a partir daí, ele vai então ter a parábola, primeira parábola, a parábola do homem prudente. E Jesus vai dizer: mas todo aquele que ouve a minha palavra e a cumpre é semelhante ao homem prudente, que ergueu a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e firme ela ficou. Mas todo aquele que ouve a minha palavra e não a cumpre, é semelhante ao homem que ergueu a sua casa sobre a areia, e desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e grande foi a sua ruína. E para nós completarmos, para quem me acompanha, sabe, eu falo muito isso. Aqui nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, são 28 capítulos, e eu sempre digo que do Evangelho segundo o Espiritismo, na minha muito ignorante opinião, o capítulo 6, sem dúvida alguma, é o capítulo mais importante. E a passagem mais importante de todo o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 6, item 5, Mensagem do Espírito Verdade. E se forem me perguntar qual é a segunda passagem mais importante, é uma passagem desconhecida da maioria das pessoas, mas para quem está aqui comigo já sabe o que eu vou falar é exatamente o prefácio. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou ler somente a última frase, e igualmente é uma mensagem do Espírito Verdade, e tem uma nota de rodapé de Kardec. A instrução acima, ou seja, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isto, foi aqui colocado como prefácio. A última frase do prefácio é: homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então nós vamos ver que Kardec e eu creio que tínhamos a mesma opinião a respeito desta passagem, e exatamente a respeito da questão do reino de Deus ou reino dos céus, a respeito do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 21, porque aqui, na verdade, o Espírito Verdade está falando, relembrando o que foi dito há quase 2000 anos. Dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor.
e podereis entrar no reino dos céus. Não tem como nós não nos emocionarmos com essa passagem, não é verdade? E aí, então, vamos iniciar o nosso capítulo de hoje, Palavras e Atitudes. E Hamed, então, nos diz: os bons dicionários definem comunicação como um ato que envolve duas ou mais pessoas, transmitindo ou divulgando mensagens. Lembrando que eu não faço a leitura na íntegra, somente retiro algumas passagens para nós comentarmos. Precisamos prestar atenção nos conteúdos mais abaixo, no finalzinho dessa folha. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre conteúdos simbólicos, inconscientes e subentendidos na chamada comunicação além da comunicação convencional. Lembrando que a fala, ela representa, na verdade, uma pequena parcela da comunicação. Eu não sei se a Leandro está aqui, do Despertar que Cura, ela com certeza poderia falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque ela é exatamente uma estudiosa, inclusive das questões do marketing digital. E nós sabemos que a fala, ela ocupa uma parte pequena da mensagem que você passa. Então, por exemplo, em uma mensagem, você transmite o que você quer dizer através do seu semblante, da sua postura, da sua atitude, dos seus gestos. Tudo, a sua própria energia está igualmente transmitindo a mensagem. Mais abaixo, a Hamed nos lembra de novo: dizer por dizer Senhor, Senhor, não nos dará autonomia para entrarmos no reino dos céus, mas somente entrarão aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Veja que isso é importante nós estarmos atentos. Às vezes, eu costumo dizer muito isso aqui. Infelizmente, os seres humanos, eles se comunicam de uma forma bem frágil. Nós não sabemos nos comunicar como nós deveríamos. Muitas vezes nós gostaríamos de nos comunicar de uma forma e acabamos nos comunicando de outra. Por quê? Porque as nossas emoções invadem, tomam conta de nós mesmos, deixamos nos levar muitas vezes por emoções mais primitivas, mais instintivas, sensações ainda à flor da pele, e a comunicação ela se torna truncada ou prejudicada. Por isso que eu sempre digo, na semana passada nós falamos muito sobre isso. Quando você quiser conversar com alguém, fazer uma DR, seja amigo, relação afetiva, seja o que for, se você não souber se comunicar, a chance de dar errado é imensa. Então, para nós nos comunicarmos bem, precisamos falar com calma, pausadamente, sentindo o que nós estamos querendo dizer. A energia é muito importante. A imagem que nós passamos de nós mesmos é muito importante. Se eu estou conversando com alguém e eu levanto a voz, ainda que eu tenha razão, provavelmente eu já perdi. Tanto perdi que eu levantei a voz. Já não tenho mais a razão. Então, nós precisamos aprender a nos comunicar. Sempre. A amorosidade e a brandura no falar, queridos, sempre será fundamental. Mais à frente, já na outra página, Hamed nos diz: a palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos. Gratidão. Os coraçõezinhos. Cliquem aí nos coraçõezinhos para ver que eu não estou falando só para os espíritos. Até hoje uma menina me mandou a foto. Os coraçõezinhos estão aqui. Não, eu sei os coraçõezinhos, eu vejo. O que eu não sei é onde vocês clicam. Eu não sei onde vocês clicam para aparecer coraçãozinho. Mas acho que é porque no meu que não tem isso, né? Eu sei lá. Enfim. Mas mandem de vez em quando, cliquem os coraçõezinhos para eu saber que não são só os amigos aqui que estão ouvindo. Está repleto. Às vezes eu falo demais, né? Mas hoje a casa está cheia aqui. O celular não consegue captar, né? Mas a casa hoje está cheia. Vou voltar ao que eu estava lendo, que eu já me perdi. A palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental,
emocional e psicológica. Altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade através da interação de palavras e atitudes. Um momentinho só, pessoal, desculpe. Desculpe. Enfim. Então é isso. A palavra, desculpem, me perdi. A palavra ela vai criar esse vínculo de natureza mental, emocional, psicológica e, por que não dizer, espiritual. Ela altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade através da interação de palavras com atitudes, porque não adianta nada você falar uma coisa, mas a sua conduta, a sua atitude ser outra. Eu já falei aqui várias vezes, uma vez me mandaram uma postagem de WhatsApp dizendo, é um pai e um menino caminhando, e o pai diz para o filho e fala assim, filho, toma cuidado por onde você anda. Ao que a criança responde, pai, tome cuidado você, porque eu sigo os teus passos. Olha que coisa forte. Tome cuidado você, porque eu sigo os teus passos. Então, nós precisamos buscar nos esforçar para nós vivenciarmos aquilo que nós falamos. E é claro, queridos, sem hipocrisia. Espírito puro, somente o Cristo. Espírito missionários, quantos que podemos elencar aqui no nosso planeta? E é claro que cada um de nós traz as suas imensas fragilidades, porque a verdade é que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Se fosse, o ditado fosse, que só pode falar sobre o Cristo aqueles que forem dignos, que vivenciam exatamente tudo que ele nos deixou, não ia ter um ser humano falando. Por um único motivo. É de Jesus que nós estamos falando. Um espírito puro em sua natureza, considerado por mais de 2 bilhões de pessoas como o próprio Deus. Então é claro que nós estamos aqui, sempre, cada um de nós, no esforço perseverante e sincero de sermos melhores, mas cada um de nós, sem dúvida, trazendo as suas fragilidades. Mas não quer dizer que a gente não possa, cada dia, se tornar uma pessoa melhor. Mais abaixo, Hamed vai nos dizer: segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Aqui é uma questão que Hamed coloca, segundo o apóstolo Mateus. Essa fala é de Jesus. Né? É uma fala que eu falo muito aqui nas nossas lives. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 18. São colocações de Jesus muito parecidas. A boca fala do que está cheio o coração. E lá em Mateus, no capítulo 12, então, no versículo 34, ele vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. E no versículo 36 e 37, ele vai dizer, pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo, e por tua palavra será justificado, ou por sua palavra será condenado. Então vejam que aqui, o título desse capítulo é Palavras e Atitudes. Hamed está nos levando então a nós refletirmos. De novo, não para buscarmos uma santidade, uma perfeição que nenhum de nós possui, mas sim nos colocarmos na posição de vigilância, de reflexão, de consciência. O quanto que eu tenho realmente me esforçado para vivenciar aquilo que eu acredito, para vivenciar aquilo que eu falo. O quanto que nós temos. Lembrando, mais uma vez, que nos casos, principalmente dos palestrantes espíritas, vale ainda mais, com mais peso, a afirmativa de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Pois a quem muito for dado, muito será cobrado. Então é óbvio que todos nós estamos na nossa busca de melhoria pessoal, mas é claro que, no caso, uma pessoa como eu me coloco aqui, por exemplo, sem dúvida alguma que o peso, para mim, é imensamente maior. Eu vou dar um exemplo.
Para os que moram aqui em Brasília, outro dia eu estava no Gilberto Salomão, que é um shopping que tem aqui. Era um sábado, eu estava saindo do Gilberto Salomão e tinham duas senhoras entrando no Gilberto Salomão. E eu não lembro, caiu alguma coisa dessa senhora, acho que foi a capa do guarda-chuva, caiu no chão. E eu de máscara, pessoa de máscara, eu peguei, aí eu me abaixei para pegar a capa do guarda-chuva, entreguei para a senhora e ela falou muito obrigado. E eu falei, eu não lembro o que eu falei, eu acho que eu falei, sim senhora, pois não senhora, alguma coisa nesse sentido, eu fui andando. Aí daqui a pouco ela fala assim, você é o Jack Darsa? Aí eu virei e falei, sou sim senhora. Ela falou, eu te reconheci pela sua voz. Então vejam que, para mim, a minha conduta é algo, é uma exigência que eu faço para mim mesmo. Eu sempre busco realmente, não que eu consiga 100% das vezes, pois sou humano, mas sem dúvida, se eu me coloco aqui na posição de tentar melhorar a mim mesmo e ao meu próximo, quando eu falo, eu sou o primeiro que estou ouvindo. E se eu tenho esse amparo imenso dessa espiritualidade, o mínimo que eu posso fazer é me esforçar ainda mais. Então, precisamos estar mais atentos ao que a gente anda falando por aí, pois de toda palavra ociosa que o homem disser há de dar conta no dia do juízo, e por tua palavra será justificado, e por tua palavra será condenado. Vamos prestar atenção no que ele diz, né? Toda palavra ociosa que o homem disser há de dar conta, ou seja, vai ter que prestar contas. O que seria uma palavra ociosa para você? Pena que os comentários não estão abertos agora. O que seria? E aí nós nos perguntamos, como são as nossas conversas? É claro que a conversa saudável, agradável, despretensiosa ela é importante, mas será que as nossas conversas elas acabam indo para a crítica, para o julgamento, para a maledicência? Esta é uma fala ociosa. Então, se eu uso o dom do falar, aquilo, esse talento que Deus me deu, que é o dom de falar, nas minhas conversas eu vou usar isso para falar mal do outro, para criticar, para julgar, para ser maledicente, para espalhar escândalo, porque o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vier escândalo. Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo 7, Lucas capítulo 17, versículo 1. Eu acho que é isso. Fiquei curioso agora. Deixa eu ver que é, eu acho que é assim. Vamos ver? É. Evangelho segundo Mateus capítulo 18, versículo 7, então com certeza Lucas capítulo 17, versículo 1. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Está aqui, pessoal. Mateus 18, 7, Lucas 17, 1. Vai lá, dá uma olhadinha. Quer que eu fale? Vou repetir de novo lentamente. Mateus 18, 7, Lucas 17, 1. Porque o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Que tipo de escândalo? É maledicência. É a maledicência. Então, estejamos atentos. No livro dos Médiuns, no item 252 do livro dos Médiuns, acabei de me lembrar aqui, vai igualmente falar sobre a maledicência. A maledicência pode fazer com que adentremos é, questões graves obsessivas. Ou seja, eu começo a falar mal do outro, se torna um vício, e logo, logo tem algum espírito junto a mim que ele não quer me fazer mal, não. Ele só quer, junto comigo, ficar falando mal da vida dos outros. E aí aquilo se torna um vício, e sim, sim, podemos adentrar, é só ir lá, e as pessoas adentram processos obsessivos devido à maledicência. Pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta no dia do juízo. Por sua palavra será justificado, ou por sua palavra será condenado. Então, vamos nos perguntar mais, queridos, como anda a nossa conversa por aí? E, de novo, a conversa saudável, bem-humorada, despretensiosa, isso existe. Claro, estamos entre amigos, você está com amigos conversando, então vocês falam abobrinha, nós falamos, é normal, sem dúvida. Mas, se adentrarmos o campo da crítica, do julgamento, da maledicência, aí a conversa já não é mais saudável. E aí ela adentra um outro campo, baixando o padrão vibratório de uma forma muito forte e pode gerar, sem dúvida, consequências. É o próprio Jesus que diz:
pois de toda palavra ociosa que o homem disser, há de dar conta. No dia do juízo, lembrando que era. Não vamos adentrar esse campo da teologia, mas era o sentido escatológico apocalíptico. Ficou fácil agora ficou, Jack. Ah, Jack, era o sentido escatológico apocalíptico. Agora eu entendi o que você quis dizer. Não, é o seguinte. O Jack é um bestinha, né? Fala sério. É que ele tá cansado. O Jack precisa de mamadeira e dormir. Era o seguinte: Jesus, ele foi considerado por muitas pessoas, tanto no seu tempo como até hoje, até os teólogos do dia de hoje, como um profeta escatológico apocalíptico. Ou seja, um profeta que traz revelações sobre um suposto final dos tempos em que está chegando. E as pessoas acreditavam que naquele tempo algo muito dramático iria ocorrer na humanidade. Porque afinal era um povo dominado pelo Império Romano há basicamente 90 anos. As pessoas pensam que na época de Jesus os romanos tinham acabado de invadir a Galileia, a Palestina. É um equívoco. Os romanos estavam ali 60 anos antes de Jesus nascer, os romanos já estavam. Então, no tempo de Jesus, os romanos já estavam ocupando aquela área há 90 anos. Perdão, ele já estava ocupando. Isso, 90 anos. Isso quer dizer, 90 anos naquela época equivale ao tempo de hoje a aproximadamente um século e meio. Porque naquele tempo, as pessoas, uma geração, ela durava em média 40 anos. Se eles estavam a mais de se eles estavam há 90 anos, estamos dizendo ocupação por duas gerações inteiras. Ou seja, seria hoje aproximadamente um século e meio de ocupação militar num território. E as pessoas estavam aguardando que algo iria ocorrer, que um novo Moisés iria surgir, assim como Moisés liberta o povo judeu do cativeiro dos egípcios. Eles acreditavam que Moisés, o novo Messias, iria chegar para libertar os judeus do domínio romano. Então, quando ele fala serão julgados no dia terão de prestar contas no dia do juízo, ele está querendo dizer o quê? Um novo tempo está chegando. Basicamente é isso que ele está querendo dizer, como está lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 15. O reino de Deus está chegando. Então esse reino de Deus é um reino de transformação. É um reino que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração. Alguns espiritualistas chamam de era de aquário. Outras vertentes cristãs chamam de o Apocalipse. Exatamente o final dos tempos. Lembrando que Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação e não fim dos tempos. Ok? Então, voltemos a Hamed. Então, Hamed nos diz, segundo o apóstolo Mateus, que na verdade é segundo Jesus, não segundo o apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados, por nossas palavras seremos condenados. Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e que criam campos de energia que se condensam dentro e fora de nós. Hamed continua. Olha o que ele vai nos dizer. Reformulemos o tipo de comunicação ou de atitudes que recebemos lá na infância. Se porventura as atitudes, a fala, a comunicação foram de severidade e rispidez e nos menosprezaram com mensagens negativas constantes, repetitivas e depreciativas, poderão ser elas os motivos de nossos sentimentos de inferioridade, rejeição e agressividade compulsórios. Olha o que ele vai falar. Que dependendo de como os adultos se comunicaram conosco quando nós éramos pequenos, poderão ser esse tipo de comunicação, seja da fala ou seja da atitude, os motivos de nossos sentimentos de inferioridade, de rejeição e de agressividade compulsória. Então, estejamos atentos. Muitas vezes nós estamos repetindo padrões que recebemos lá na nossa infância porque não sabemos agir de uma outra forma. É por isso, queridos, que o autoconhecimento é tão importante. É por isso que a religião espírita, o espiritismo, ela é uma religião de autoconhecimento. Ou seja, nós espíritas nos utilizamos dos ensinos morais de Jesus para promover em nós o autoconhecimento. A partir, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu me conhecer mais, eu me liberto. De quem? De mim mesmo.
Eu me liberto dos meus próprios processos egóicos. Ou seja, eu deixo de permitir que o meu inconsciente dirija a minha vida, a minha conduta. Eu não permito mais, eu tenho o ego, então, como uma questão saudável da minha vida, e não como centro que dita a forma como eu devo existir. É o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me liberto das minhas próprias fragilidades, porque o autoconhecimento é um processo que vem pela razão e depois vem para o coração. Ou seja, eu começo a compreender, raciocinar, analisar, e a partir daí eu transformo pela minha conduta, pelas minhas emoções, a minha vida. É isso. E é óbvio, e é claro, queridos, que quanto mais neste processo estivermos, adivinha só, adivinha só. Quanto mais nós nos conhecemos, queridos, mais paz nós sentimos. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós nos libertamos das correntes que nós arrastamos vida fora. Por nos libertarmos destas correntes, quanto mais nós nos conhecemos, a nossa caminhada se torna mais leve, porque pode ser leve. É para ser leve. Nosso aprendizado, queridos, precisa ser sempre, deveria ser sempre, pelo amor. Pelo amor. Vamos pensar sobre isso. A seguir, Hamed nos diz, mais uma vez voltando em relação ao falar. Não diga que de horrível, porque simplesmente está chovendo. A dramaticidade é um dos fatores traumáticos de nossa existência, pois muitas destas expressões despretensiosas, repetidas muitas vezes, podem nos conduzir a verdadeiros turbilhões vivenciais. Então, gente, está chovendo? Poxa, está chovendo. Está sol, está frio, está calor, está calor. O problema é que tem pessoas que elas não se contentam, elas não aceitam. Tem pessoas que não aceitam estarem bem. É impressionante. Existem pessoas que não aceitam serem felizes, ser leve. Existem pessoas que não aceitam ver o outro feliz. E é então o que essas pessoas fazem? Por elas trazerem dentro de si a cor cinza, elas acabam enxergando o mundo ao seu redor sempre cinza. Livro Fonte Viva, capítulo 34. Guardemos o cuidado, porque com as cores com as quais você vê o mundo, na verdade, é as cores que você traz dentro de si mesmo. Então, se para você o mundo nunca esteve pior, o mal nunca esteve mais presente, se tudo está cinza, cada vez pior, por favor, entenda. E é com imenso respeito que eu digo. Na verdade, quando você diz isso, você está falando, a boca fala o que está cheio o coração. Na verdade, quando você diz isso, você exprime isso, você está dizendo como anda o seu mundo interno, como está a sua alma. E a cor da sua alma, a cor da sua aura, é você quem determina pela sua conduta. Portanto, se você está assim, digamos, um pouco cinza, infelizmente, é cinza que você vê o mundo. Nossa, Jack, eu estou vendo tudo cinza. Como é que eu faço para modificar? Eu quero ver o mundo de uma forma melhor. Bem, veja que existem diversas questões aí. Existe, primeiramente, a questão: você pode estar em um processo de depressão, ok? Então você pode estar adoecido e aí você precisa psiquiatra com os remédios químicos para normalizar, equacionar as ligações, a comunicação do seu sistema nervoso central. Então você precisa disso. Você pode, inclusive, muitas destas pessoas não se dão conta, mas elas têm algo chamado, eu já falei aqui em uma outra live, distimia. Distimia, poderíamos dizer em linhas gerais, que é um quadro de depressão bem leve, mas faz com que você seja a pessoa mais pessimista do mundo. Então você não cai de cama, você tem uma vida normal, mas você traz aquele adoecimento da sua alma. Então, o tempo inteiro você vê tudo cinza.
Todas as pessoas são cinzas, o mundo nunca esteve pior, o mundo está cada vez mais ruim. Jack, você que não vê TV e não vejo mesmo, com a graça de Deus, porque se você visse, você veria que o mundo nunca esteve pior. O mundo nunca esteve melhor. Eu já falei isso aqui em várias lives, então não serei repetitivo. É um fato, desculpe, hashtag pronto falei, é um fato matemático, histórico, filosófico, científico e teológico. O mundo nunca esteve melhor. Qualquer pessoa que diz que o mundo está cada vez pior, perdão, eu não quero lhe agredir, não quero que você se sinta agredido por isso, mas precisa olhar mais para a história da humanidade, em todos os aspectos, científico, filosófico, teológico, ok? O mundo, queridos, nunca esteve melhor. São dados científicos, matemáticos, estatísticos. O mundo, em todas as suas vertentes, nunca esteve melhor. Então, se você está vendo o mundo ruim, busque, tente entender, então, talvez você esteja com uma depressão, então é natural que você veja o mundo desta forma. Se você, o tempo inteiro na sua vida, você sempre viu o mundo dessa forma, talvez você tenha distimia. Precisa ir a um psiquiatra para fazer uma análise, uma avaliação de si mesmo, ou talvez, então, você seja uma pessoa que traga dentro de si traumas severos da infância, de uma outra existência, e, portanto, você é uma pessoa que perdeu a fé em Deus e no ser humano. E aí, então, você, igualmente, em qualquer uma das três vertentes, você precisa de ajuda. Se você perdeu a fé em Deus e no ser humano, veja que sempre, após a tempestade, o sol volta a brilhar. Se você é dessas pessoas e você quer mudar o seu comportamento, primeira coisa, para de ver TV, para de ver noticiário, aliás, para de ver noticiário, para de ver as últimas desgraças. Pratique a lei do silêncio. Se você não tem nada bom para falar, permaneça em silêncio. Vamos praticar a caridade de dar descanso para a nossa própria língua. E se alguém chegar e falar assim, nossa, Jack, você está diferente, hoje você não está falando mal de ninguém. Aí o Jack vai falar assim, hoje é o meu dia, é o meu day off da minha língua. Eu dei um dia de descanso para minha língua, é meu day off. Minha língua está de folga. Dê um feriado para ela. Faça isso, você vai ver que sua vida pode melhorar e muito. E finalmente, então, Hamed termina dizendo: nossas palavras são filamentos sonoros. Olha que coisa bacana. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos. E as nossas atitudes são expressões determinadas e assimiladas de nosso comportamento mental. Nossas atitudes são expressões determinadas e assimiladas de nosso comportamento mental. Ou seja, eu falo o que eu sinto. Eu falo e faço o que eu sinto e o que eu sou. É simples assim. Quando Jesus vai fazer essa famosa afirmativa, a boca fala do que está cheio o coração, ele está simplesmente dizendo assim, ó, o que você fala, você está dizendo que vai dentro da tua alma. E é desse jeito. E é simples assim. Então, vamos estar mais atentos, né? Vamos estar mais atentos, mais uma vez, como anda o nosso falar e como anda o nosso agir. Esse capítulo, o título é exatamente esse: palavras e atitudes. Como anda o seu falar na sua casa? Como é que anda a sua comunicação na sua casa? Como é que anda as tuas atitudes na sua casa? Como é o seu dirigir? Como você se comporta quando você está no trânsito? Como você se comporta no seu local de trabalho, com o seu chefe ou com os seus subalternos? São nesses momentos, queridos, que na verdade nós mostramos quem nós verdadeiramente somos. E eu acabei de lembrar que eu ando muito devagar, né? Eu já comentei isso várias vezes.
E outro dia, eu estava andando mais devagar ainda do que de costume. Eu acho que eu estava andando. Mas tinham três fileiras, eu estava na fileira do meio. Eu acho que eu estava uns 50 por hora. E todo mundo correndo. Eu falei, gente, deve estar tendo uma guerra, o mundo acabou, o meteoro está vindo, os marcianos invadiram, os dinossauros ressurgiram. O que que aconteceu? Aí eu falei, ah, não, sou eu que estou muito devagar. E eu lá, olhando meu carro. Gente, era 50 por hora, feliz da vida. É isso, queridos. A gente acaba demonstrando as nossas emoções, como anda a nossa alma, nos diversos campos da nossa existência. Nos diversos campos da nossa existência. Sempre nós somos observados. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E sim, Paulo de Tarso, como bom fariseu, doutor do templo de seu tempo, doutor do templo de Jerusalém, de Salomão, de seu tempo, conhecedor das leis espirituais, dos espíritos que nos cercam, conhecedor da própria lei, daquilo que naquele tempo era chamado de palingenesia, mentempsicose, ou no falar de Sócrates, transmigração de almas, como os egípcios igualmente, ele sabia que os espíritos estão sempre ao nosso redor. Ontem, na live de ontem ainda, inclusive eu falei sobre isso, né? Sobre a quantidade de espíritos desencarnados ao redor do nosso planeta. Então, estejamos atentos. Quanto mais nós nos esforçarmos e prestarmos atenção ao que nós estamos falando, quanto mais da nossa boca sair o bom, o verdadeiro, o útil, o honesto, o correto, mais encontraremos. Livro Religião dos Espíritos, capítulo 9. Tá aí, vou fazer. Essa postagem já fiz há muito tempo, eu vou fazer essa postagem um dia desses de novo. Livro Religião dos Espíritos, capítulo 9. Vou até botar o óculos para eu me enxergar melhor. Do que escolhas a cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. Do que escolhas a cada dia para sentir e pensar, encontrarás auxílio para falar e fazer. E não existe, queridos, forma melhor e mais profunda de terminarmos o nosso estudo, senão exatamente relembrando esta fala de nosso querido Emmanuel, mentor de nosso amado irmão Chico Xavier, companheiro, amigo muito querido. Um dia eu vou contar para vocês, companheiro e amigo muito querido. Bem, faltando 2 minutos e meio para o término da primeira parte da live. Lembrando então que nós encerramos esta live e damos 5 minutinhos para beber água, baixar o vídeo no IGTV e às 21h04, 21h05 mais ou menos retornamos, dessa vez com os comentários abertos para retirarmos eventuais dúvidas e enriquecermos então ainda mais a nossa aula, não é? Agradecemos aos amigos espirituais que tão bem nos inspiraram hoje. Vamos então rezar, queridos. Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado, de esclarecimento, de consolo e de fortalecimento. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos utilizar tudo aquilo que foi dito em ferramentas para nós nos tornarmos pessoas melhores. Nos dê a força necessária, Senhor, para vencermos a nós mesmos, as nossas imensas fragilidades. Socorre-nos, Senhor, e ampara-nos quando nós tombarmos ao peso da cruz dos desafios das nossas existências. Mas veja, Senhor, o esforço de cada um de nós na proposta sincera e honesta de aqui estarmos, cada um, espíritos encarnados e desencarnados, na sincera e real proposta de aprendermos para nos aproximarmos mais de Ti. E assim, Senhor,
profundamente agradecidos a Ti, a Deus e a espiritualidade maior. Nós damos então por encerrado a primeira parte do nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, voltamos então em 4 minutinhos. Aos que não forem ficar, gratidão imensa pela presença de vocês aqui. Amanhã estaremos com Medrado às 20 horas. Não é por aqui, é pelo canal da TV7. Eu vou fazer a postagem, se eu não me engano, é pelo YouTube. Verifiquem sempre. Na live de ontem, muitas pessoas, cadê? Onde é que está a live? É por aqui. Pessoas me procurando no Facebook, no YouTube. É sempre aqui. Lembrando, queridos, que muitas vezes eu já vi isso acontecer. Eu entro ao vivo, mas no Instagram da pessoa não marca, porque isso já aconteceu comigo. Eu não sei o porquê, mas fiquem atentos, que se eu digo que tal dia, tal hora eu estarei aqui no Instagram, eu estou, ok? Gratidão imensa a cada um de vocês, queridos. E a paz do Cristo que existe em mim. Eu desejo, eu dedico a cada um de vocês muita paz, queridos. Muita paz. Até já.